Olá, aluno, tudo bom? Vamos lá, vamos fazer nossa correção da nossa primeira lista de exercício. Qualquer dúvida, vocês tiram comigo logo em seguida, tá? Vamos lá. Na nossa primeira questão, nós tínhamos lá falando do modelo de Dalton. O que nós temos aí, tá? Então, a teoria atômica de Dalton só não está claramente expressa em, tá? O que a gente lembra da teoria de Dalton? Teoria de Dalton é a teoria do bola de bilhar, ou seja, uma esfera maciça, única, sem prótons e sem elétrons, nem nada do tipo, tá? Então, o que nós temos? A primeira está certo, que é a formação de matérias dá-se através de diferentes associações entre átomos iguais ou não, que é isso. Toda nossa matéria é a junção de elementos, seja eles iguais ou não. O átomo possui um núcleo positivo envolto por órbitas eletrônicas? Não. Então, essa que está a nossa errada. Isso aí são os próximos modelos que a gente vai ver. Mas só conferindo, letra C, o número de átomos diferentes existentes na natureza é pequeno, são 118 átomos, correto. Os átomos são partículas que não se pode dividir, perfeito modo de bilhar. E toda a matéria é formada por partículas extremamente pequenas, sim, que são os nossos átomos. Então, primeira B. Questão número 2, do modelo de Thomson, para a gente ir preenchendo, tá? Então, o modelo de Thomson propôs que o átomo seria formado por uma esfera de carga positiva, tá? Então, a primeira aqui é positiva, contendo elétrons incrustados, possuidores de carga negativa. A alternativa que completa, no caso, então, positiva, elétrons e negativa, letra D, tá? Continuando. Continuando ainda na visão de Thomson, o átomo, na visão de Thomson, é constituído por cargas positivas e negativas. Lembra lá que o modelo de Thomson é o que a gente chama de pudim de passas, que eu fiz análise do nosso panetone, tá? Nada mais é do que uma esfera carregada positivamente com os nossos elétrons incrustados neles, tá? Por isso que é aqui que eu começo a ter carga positiva e negativa, e no Dalton eu não tinha. Agora, para o modelo de Rutherford, tá? Que aí a gente começa a vir ao modelo de sistema solar, que é o que a gente tem mais hoje. Rutherford, ao fazer incidir partículas radiativas em lâminas metálicas de ouro, observou que a maioria das partículas atravessavam a lâmina. Algumas desviavam e poucas refletiam. Assinale entre as afirmativas a seguir aquela que não reflete a conclusão de Rutherford sobre o átomo, tá? Bom, o que Rutherford não falava? Bom, vamos às alternativas. Os átomos são esferas maciças e indestrutíveis? Não, isso aqui quem falou foi Dalton, foi antes dele. Então a gente já tem ali a letra A sendo a nossa incorreta, tá? Agora vamos conferir. B, no átomo há grandes espaços vazios? Sim, que são a nossa eletrosfera. C, no centro do átomo existe um núcleo pequeno e denso? Perfeito, que é o núcleo do nosso átomo. D, o núcleo do átomo tem carga positiva? Sim, fica os prótons e os nêutrons. E os elétrons giram ao redor do núcleo para equilibrar a carga positiva. Então, prótons e elétrons, perfeito. Questão número 5, ainda em questão ao modelo de Rutherford. Os átomos são constituídos por um núcleo de carga. Então, como a gente falou ali atrás, os nossos núcleos têm carga positiva, tá? Onde toda a massa estaria concentrada. Então, eu tenho aqui que é a nossa massa. Ao redor do núcleo estariam distribuídos os elétrons, tá? Então, aqui se encaixa positivo, toda a massa e elétrons, letra C. Perfeito. As ideias de diferentes cientistas tiveram uma grande contribuição para a moderna teoria atômica. As figuras indicadas abaixo, 1, 2 e 3, indicam respectivamente os modelos atômicos propostos por. Então, vamos dos mais novos até os mais modernos. Então, o primeiro modelo atômico que a gente tem, que é a nossa bolinha de bilhar, que ela é indestrutível, o modelo de Dalton. Então, a gente já sabe que o segundo é o nosso Dalton, tá? Aí, seguindo, nós tivemos o nosso pudim de passas, que esse aqui é uma carga positiva
com os elétrons incrustados, que é Thomson. E esse aqui é Rutherford, que é o nosso sistema solar. Seria o centro, seria o nosso núcleo, que é o nosso Sol, e os elétrons orbitando em volta. Então, aqui em que se encaixa Rutherford, Dalton, Thomson, letra B. Questão 7. Tá? A principal característica de um elemento químico é o seu número atômico, C, que corresponde, por definição, ao número de... Número atômico é sempre o número de prótons que ele tem, tá? Porque elétrons e massa podem variar. Então, a única que se encaixa são os prótons que estão no núcleo. E por estar no núcleo, a gente não consegue interagir com ele facilmente. Por isso que caracteriza cada elemento. 8. Átomos de um mesmo elemento químico apresentam igual número de... Seria o número atômico, que é o que dá a característica do nosso átomo. Consequentemente, é o nosso número de prótons. Questão 9. Analise a tabela. Tem espécies X, Y, Z e W. Assinale a alternativa a que apresenta apenas espécies neutras. Quando que eu tenho espécies neutras? Espécies neutras é quando eu tenho prótons sendo iguais a elétrons. Então, neutros não me interessa. Eu só vou ver prótons e elétrons. Então, ó, aqui o X dos dois tem 17, então essa é neutra. E a outra que está neutra é o W, que os dois têm 18. Então, quem tem espécies neutras? X e W, letra E. 10. O número de prótons de um elemento, número de prótons, de elétron e de nêutron no átomo de cloro é. Então, vamos lá. Como ele é um átomo neutro, prótons é igual a elétrons, certo? Se eles são iguais, ele também é igual ao número atômico. E aqui que a gente lembra. No átomo, o de cima é a nossa massa, que é o A, e o de baixo é o nosso número atômico. Se ele é igual a prótons e elétrons, então eu já tenho que prótons aqui serão 17, elétrons também são 17. Agora, nêutrons, tá? O que a gente tem que lembrar? Que massa é prótons mais nêutrons. Então, eu vou fazer, para eu achar o número de nêutrons, vai ser a minha massa menos meu número atômico, que é igual ao número de prótons. Então, no caso aqui, o nêutron será 35 menos 17. Consequentemente, meu número de nêutrons será 18, o que nos dá a alternativa A. 11. Um elemento genérico X apresenta a seguinte estrutura: 13 prótons, 14 nêutrons e 3 elétrons. O número de massa desse átomo é... Bom, número de massa é a soma de prótons com nêutrons. A quantidade de elétrons não interfere, tá? Então, 14 mais 13 dá 27, tá? O que a gente poderia falar mais desse átomo? Que ele é um átomo neutro, que a quantidade de elétrons é igual ao número de prótons. Questão 12, para preencher as lacunas, tá? Então, eu tenho aqui o elemento, o número de prótons dele, número de elétrons quando está neutro, número de nêutrons e número de massas. O que a gente tem que levar em consideração aqui? Que o número de prótons é igual ao número de elétrons quando está neutros. Então, para o átomo X, a gente já sabe que se ele tem 90 elétrons, ele vai ter 90 prótons, tá? Já matamos isso. Agora, o que eu tenho para conseguir achar o número de nêutrons? O que a gente falou ali. Nêutrons vai ser a nossa massa menos o número atômico ou o número de prótons, que é igual. Então, a gente vai ter que fazer 232, que é a minha massa, menos 90 prótons. E isso resulta em 142. Para o elemento Y é bem parecido. Então, eu tenho o número de prótons, quero achar elétrons. De novo, eles são iguais. Esse aqui é 17. Eu tenho também 17 elétrons. Agora, meu número de massa
massa vai ser prótons mais nêutrons. Então, 17 mais 19, 36. Perfeito. O átomo de telúrio, Te, possui 52 elétrons e 75 nêutrons, tá? O seu número atômico, número de massa e número de elétrons na camada de valência são respectivamente. Bom, se ele não falar nada, é porque ele está neutro. Então, o número atômico vai ser igual ao número de elétrons. Então, começa aqui com 52. Então, a nossa primeira alternativa será 52. A nossa massa. Massa vai ser número atômico, no caso aqui é o número de elétrons, mais número de nêutrons. Então, eu vou fazer 52 mais 75, que vai dar 127. Falta achar o número de elétrons na camada de valência. O que a gente precisa lembrar? Pegar esses 52 elétrons e fazer a nossa distribuição de Linus Pauling nessa sequenciazinha aqui. Então, vamos lá. Para facilitar, eu vou seguir aqui no nosso diagrama e para não ter que refazer ela. Então, eu vou pegar meus 52 elétrons e vou marcando até onde a gente for. Então, eu tenho 2, acaba aqui, eu venho para o próximo. 4, acaba, eu venho para o próximo. Com mais 6, 10, seguindo 12, acabou, vem para o próximo. 18, 20. Acaba, vem para a próxima diagonal, 20. 30, 36, 38. Acabou, 38. 48, 48. Aí que tá, 48, 49, 50, 51, 52. Eu só preciso de 4. Quer dizer que meu último subnível, ele não acaba em 5p6. Ele vai acabar em 5p4, tá? Porque o último subnível pode estar incompleto, os demais não. Agora vamos organizar isso em questões de número de camadas. Então eu tenho camada K, L, M, N e O. Então na primeira camada só tá aqui, ó, um S. Eu tenho 2 elétrons. Segunda camada, preenchi os 2, então eu tenho 8 elétrons. Terceira camada, eu tenho 18 elétrons. Quarta camada, eu tô só com essas 3 aqui, então eu tenho também 18 elétrons. E na quinta camada, eu tenho 2 do S, com mais 4 aqui, então eu tenho 6 elétrons. Então, a última camada, a última resposta que a gente tinha seria 6. O que vai nos dar a alternativa C, alternativa B, desculpa, 52, 127 e 6, tá? Na ordem, em caso, importa, que é respectivamente. 14. Quando se compara o átomo neutro de enxofre com o sulfeto, verifica-se que o segundo... Então, vamos lá. Se eu tenho carga menos 2, quer dizer que ele é um ânion. Se essa carga é negativa, quer dizer que ele ganha elétron. Era sempre o inverso. Negativo ganha, positivo perde. Então, no caso, ele ganha 2 elétrons. Então, consequentemente, ele vai ter 2 elétrons a mais e o mesmo número de prótons, porque prótons a gente não mexe, só elétrons. Ó, um íon de carga menos 3 tem o mesmo número de elétrons que um certo átomo cujo número atômico é 14. Então, calma lá, vamos lá. Vamos por parte. Vou chamar esse primeiro elemento de X. Então, ele fala que o íon de carga menos 3, então é menos 3, tem o mesmo número de elétrons que um certo átomo, então vou chamar o outro de Y, cujo número atômico é 14. Antes da gente continuar, o que eu posso falar?
esse elemento que o número atômico é 14, eu vou ter ele 14 prótons e 14 elétrons, certo? Porque ele está neutro. Se o elemento X tem a mesma quantidade de elétrons, aqui eu também tenho 14 elétrons. Só que ele é menos 3. Quer dizer que ele ganhou 3 elétrons. Ele tinha inicialmente 11 elétrons. Então, antes, quando ele estava neutro, o número de prótons e elétrons era 11. Aí ele ganhou 13, 3 com 14. Agora, continuando. Sabia que o íon possui 20 nêutrons. Então, esse aqui é igual a 20 nêutrons. Ele tem o número atômico e a massa do átomo que dá origem ao íon, respectivamente. Então, vamos lá. Se eu quero o número atômico, eu já tenho aqui que é o número de prótons, que é o número 11. Agora, número de massa vai ser prótons mais nêutrons. Então, 11 mais 20 dá 31. Letra A. 16. O fenômeno da supercondução de eletricidade, descoberto em 1911, voltou a ser objeto da atenção do mundo científico com a construção de Bednordt e Miller, de que materiais cerâmicos podem exibir esse tipo de comportamento, valendo um prêmio Nobel a esses físicos em 1987. Um dos elementos químicos mais importantes da formulação de cerâmica supercondutora é o ítrio. E aí tem a classificação dele. Ele quer o número de camadas e o número de elétrons mais energéticos para o ítrio são, respectivamente. Bom, o número de camadas, a gente já vê o número da frente. Então, o meu maior número aqui, ó, tem uma, duas camadas separadas em 2 subníveis, 3 camadas separadas em 3 subníveis, 4 camadas separadas, a quarta camada em 3, e a quinta camada tá aqui, ó. Então, eu tenho ao todo 5 camadas. Agora, eu quero saber o número de elétrons mais energéticos. O número de elétrons mais energéticos é só o último subnível. Então, meu último subnível aqui, ó, 4D1, eu só tenho um único elétron. Então, por isso que vai dar a letra B de bola. Os implantes dentários estão mais seguros no Brasil e já atendem às normas internacionais de qualidade. O grande salto de qualidade aconteceu no processo de confecção dos parafusos e pinos de titânio, que compõem as próteses. Feitos com ligas de titânio, essas próteses são usadas para fixar coroas dentárias, aparelhos ortodônticos e dentaduras nos ossos da mandíbula e do maxilar. Considerando que o número atômico do titânio é 22, sua configuração eletrônica será. Bom, se o número atômico dele é 22, quer dizer que eu vou somar os elétrons e tem que dar 22. Você pode fazer a distribuição e ver qual que se encaixa, tá? Mas a gente pode fazer também só somar aqui. Mas vamos fazer a distribuição só para completar e conferir certinho, tá? Então, eu teria 1S2, 2S2, 2P6, então eu tenho 10, 3S2, 3P6, 4S2. Deu 20 e aí seguindo 3D2. Então, termina em 3D2, letra D. Ok? 18. Qual é o número atômico do elemento que apresenta o subnível mais energético? 5P4. Então, bom, você vai olhar na distribuição aonde está o nosso 5P4. 5P4 está aqui. Então, você vai contar quantos elétrons eu tenho até chegar no 5P4, tá? Então, a gente tem 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48. Aí lembra que aqui, ó, é 5P4, 48, 49, 50, 51, 52. Letra A. A pedra natural é a magnetita.
Fe3O4. O metal ferro pode ser representado por... O seu átomo apresenta a seguinte distribuição por camadas. Então, a gente vai fazer a distribuição, no caso, dos 26 elétrons que ele tem, que é igual ao número atômico, e ver a distribuição em camadas. Então, ó, seguindo lá a nossa distribuição. Então, começo daqui de cima, então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ó, estamos aqui, 4s2. Agora eu vou poder 3d. Até aqui eu tô com 20, eu só preciso de 6, então 3d, 6. Agora vamos separar as nossas camadas. Então eu tenho aqui, ó, camada primeira, camada K, só tem 2 elétrons. Camada L, eu tenho 8 elétrons. Camada M, eu vou ter 2 com 6, 8. 8 com mais 6 dá 14. E a camada N, eu tenho 2 elétrons. Então, 2, 8, 14 e 2. Ok? E assim finalizamos a nossa lista de exercício. Qualquer dúvida, vocês me procuram para a gente resolver, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.